Oi gente, aqui é a Helena, tudo bem com vocês? E hoje vamos falar sobre O Médico e o Monstro de Robert Stevenson. Esse é um livro que a gente leu recentemente no Zona Literária e já teve reunião, então eu vim trazer para vocês também um pouquinho das discussões, um pouquinho do que é essa história e um pouquinho das adaptações que temos, que são inúmeras, mas eu não vou adentrar muito a fundo nessas adaptações. Só vou citá-las aqui. É uma história que todo mundo já conhece, mesmo que nunca tenha lido o livro, já sabe o enredo, já sabe tudo o que acontece. Eu não vou me apressar aqui, porque senão o vídeo já acaba, né? Então, vamos começar a falar de O Médico e o Monstro, de Robert Stevenson. Publicada a primeira vez em 1886, O Médico e o Monstro é uma novela do gótico e do horror. A gente vai ter o Utterson, que é o protagonista, em que a gente acompanha toda a jornada da história. E ele é um advogado e ele é amigo do Dr. Jekyll. Então o Jekyll, ele pede para fazer um testamento e deixa todas as suas coisas para o Mr. Hyde. Só que o Mr. Hyde, o Utterson, já tinha sido avisado, uma pessoa muito malévola. Logo no comecinho do livro, a gente tem um relato de outra pessoa que vê o Mr. Hyde pisoteando uma jovem na rua. Então o Utterson acha muito estranho que o Dr. Jekyll é tão próximo do Mr. Hyde e inclusive vai deixar toda a sua herança para ele, para uma pessoa tão ruim, para uma pessoa tão cruel. Então ele começa uma investigação sobre quem é Mr. Hyde e por que está acontecendo que o Dr. Jekyll está sendo chantageado, está sendo ameaçado de alguma forma, para que no fim ele encontre um relato do Dr. Jekyll em que ele mesmo admite que é o Mr. Hyde. Então ele conta que ele tomou um soro, que ele criou um soro, ele tomou esse soro e ele se transforma no Mr. Hyde. E aí, depois de toda essa investigação e tal, o Utterson encontra o Mr. Hyde morto com as roupas do Jekyll. E aí ele encontra uma carta pro Utterson, pra ele mesmo, né? E lê essa carta em que o Dr. Jekyll revela tudo o que aconteceu, que ele cria um elixir, que ele se transforma no Mr. Hyde. E até que um ponto ele fica descontrolado, ele se transforma no Hyde no próprio sono, sem mais precisar desse elixir. E todas as coisas ruins que a gente já sabe que acontecem no livro é falado ali que a culpa é dele. Naquela época, isso foi um plot gigantesco, né? Hoje em dia não é tanto, porque a gente já tá cansado de ver diversas adaptações. A gente tem desde o teatro, tem de 1887, tem uma das primeiras adaptações, pelo menos, dessa história. O cinema mudo começa em 1920 com as suas adaptações e vai até então. E diversas vezes não é nem diretamente algo relacionado ao Médico e o Monstro. Temos até a irmã e o monstro, a irmã do Médico e o Monstro, alguma coisa assim, que é uma pegada diferente, que traz até uma questão de transexualidade, que ele se transforma numa mulher para cometer crimes. Tem até mesmo em desenho animado, com o Piu Piu e Frajola, acho que do Pernalonga também aparece alguma coisa, do Looney Tunes aparece algum episódio referente ao Médico e o Monstro. Então, essa história, na verdade, ela foi adaptada mais de 100 vezes. É muita adaptação, gente. É muita adaptação. E o Stevenson, ele, além de escrever literatura gótica, ele também foi para literatura infantil. Ele tem livro de poemas. Foi ele que escreveu A Ilha do Tesouro, que é outro livro super famoso. Ele viveu até os 44 anos, em que ele morre de um derrame. E o Médico e o Monstro tem algumas coisas que podem ser inspirações do Stevenson, como, por exemplo, ele era da igreja presbiteriana, eu acho que é assim que é o nome, né? E tinha um ex-ministro, ex-reverendo, alguma coisa assim, que o sobrenome era Jekyll. E esse ex-ministro, ex-reverendo, era gay. E uma das representações que a gente pode pensar em O Médico e o Monstro é a homossexualidade. Mais ou menos na época que o Stevenson criou essa história, foi criminalizada a homossexualidade na Grã-Bretanha. E aí era muito visto que homossexuais tivessem uma dualidade na vida.
que de dia eles eram aquelas pessoas de família, trabalhavam, tudo, seguiam todas as normas sociais. E à noite viviam aquela vida homoafetiva que se tinha nesse visual da sociedade da época, aquela coisa transgressora. E isso pode ser, sim, uma das inspirações para a criação de Um Médico e um Monstro, além desse sobrenome, o Jekyll, né? Outra coisa é que o Stevenson era bissexual. Um amigo dele, que era escritor também, que agora eu não me recordo o nome, ele falava que o Stevenson, ele arrasava os homens, assim, que passavam. Então ele era um grande galanteador. Esse bigodinho ali, ó, ele era um charme, entendeu? Ainda, muitas coisas podem ter sido inspirações, ou até mesmo tudo pode ter sido inspiração para a criação dessa história. Naquela época, mais ou menos na década de 1880, começou-se a ser mais difundida os estudos sobre histeria masculina. Até então era uma doença só ligada ao feminino, mas até muitos artigos sobre a histeria masculina. Inclusive, a esposa do Stevenson, se eu não estou errada, falou que quando saiu um artigo sobre isso, ele ficou muito obcecado, assim, ele ficou lendo absurdamente. O Stevenson, quando ele era jovem, ele participava muito da vida boêmia, ele se afastou da igreja, da religião, era uma família muito religiosa, ele se afastou disso. E depois, a partir do momento que ele foi envelhecendo, ele se tornar mais conservador de novo. Mas assim, não envelhecendo muito, porque ele chegou a morrer aos 44 anos, né? E ele foi admirado, a escrita dele é admirada por Marcel Proust, pelo Arthur Conan Doyle, por Henry James, que eu já falei aqui da outra ponta do parafuso. E ele também foi criticado pela maior crítica daquela época possível, que era difícil agradar essa mulher, gente, que é Virginia Woolf. Muitos dos seus manuscritos foram perdidos, né? E muitos de outros manuscritos eles foram vendidos pelos seus herdeiros também. Então se perdeu muita coisa dos primeiros, né? Dos originais pelo meio do caminho. Nessa vibe de ler no Zona Literária, Frankenstein, ler O Homem Invisível, que eu ainda não trouxe um vídeo pra vocês, mas irei trazer, a gente consegue pensar em também Carmila, Drácula, e todos esses escritos foram do século XIX. Frankenstein veio primeiro com Mary Shelley em 1818, depois veio Carmila em 1872, O Médico e o Monstro em 1886, em 1887 temos Drácula e em 1897 temos Drácula e O Homem Invisível de H.G. Wells. O que eu quero falar sobre isso, né? Por que eu trouxe essas coisas? Porque, gente, é uma coisa que explodiu minha mente. Mas todos eles têm relatos, de alguma forma. Victor Frankenstein conta para um marujo, um capitão, sobre toda a sua trajetória. Carmila, a gente encontra um diário de Laura, que ela relata pra gente, a gente lê o relato dela do que acontece. O Médico e o Monstro, a gente sabe o que acontece, é revelado no final, por causa da carta pro Utterson que o próprio Dr. Jekyll escreve. Drácula é um livro epistolar. E O Homem Invisível também é quando o Griffin, que é o Homem Invisível, conta toda a trajetória dele até se transformar no Homem Invisível e até chegar onde ele chegou no ponto do livro, que eu não vou adentrar aqui, né? E eu achei isso muito interessante, porque é uma característica muito forte desses livros. E eu acredito que seja uma questão do próprio século. E de alguma forma eu acho que os autores, eles se leram, né? Pelo menos no que dava para se ler, porque o acesso era bem diferente do que é hoje. E eles se inspiravam e eles tinham essa característica. E eu achei sensacional e eu resolvi trazer aqui porque é uma coisa muito gritante, assim, dos livros que passa batido se parar pra pensar. Então, eu achei isso muito curioso. Mas naquela época, a questão não era ser um monstro em si, né? Não era pra ser um monstro, era pra, basicamente, o Jekyll conseguir viver de um jeito que ele não precisava se preocupar com as consequências. E é incrível como, normalmente, é trazido como fazer o mal. Quando você não tem umas amarras sociais, quando você não tem uma punição sobre seus atos, você vai fazer o mal. A mesma coisa com o Homem Invisível.
Tem uma adaptação do Homem Sem Sombra, do Homem Invisível, que se chama O Homem Sem Sombra, que é extremamente, assim... E eu acho muito interessante essa questão dessa dualidade do bem e do mal, e quando o ser humano, ele se torna impossibilitado de ter uma punição sobre seus atos, ele faz uma maldade, ou muitas maldades. E mais interessante ainda, que pode parecer óbvio, mas a gente pensa assim, o Jack é um cara afetuoso e tal, mas ao mesmo tempo o Dr. Jekyll é o Mr. Hyde. O Hyde é só uma parte do Jekyll, mas o Jekyll é o Jekyll e o Hyde é só uma representação de uma parte do Jekyll. Então, o Jekyll tem esses desejos que o Hyde teve. Você relê, toda vez que você reencontra e vê as adaptações, são formas e mais formas de você ver uma ideia. E eu acho que é isso que torna também O Médico e o Monstro um clássico de séculos, né, gente? 1886, e estamos em 2025 ainda falando desse livro. Frankenstein e Carmilla continuam sendo meus góticos favoritos e dois dos meus livros favoritos da vida. Sou completamente apaixonada e aficionada por essas duas histórias, mas O Médico e o Monstro é muito importante e é muito bom também. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês já leram O Médico e o Monstro, já assistiram alguma adaptação. Provavelmente já. Vocês lembram do Piu Piu demoníaco, porque isso... Olha, me deixou com medo quando eu era criança, hein? Vou deixar aqui embaixo o link para comprar o livro que eu tenho, do Médico e o Monstro. O link do meu livro também vai estar aqui embaixo, claro. E muito obrigada primeiro aos apoiadores por sempre estarem aqui ao meu lado. E a você por ter assistido até o final. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!